Aula de número 20. E na aula de número 20 nós vamos estudar o artigo 18. Lembrando sempre, gosto sempre de lembrar, nós estamos estudando artigo por artigo dentro da lei da arbitragem. Lei de número 9.307 de 96, a lei que regulamenta a arbitragem, conhecida como lei da arbitragem. Por que nós estamos estudando artigo por artigo? Para conhecer a lei, para ser um expert aí na lei, para ser profissional dentro da prestação jurisdicional arbitral. Então, você quer ser profissional? Então, esse é o curso certo, estudar artigo por artigo para conhecer e praticar, né? E aqui é o artigo 18, e a gente vai caminhando, vamos andando aí em relação a isso. Artigo 18, então, o árbitro é juiz de fato e de direito? Esse artigo aqui é o famosíssimo artigo 18. Eu gosto de fazer uma abordagem nesse artigo, porque aqui diz muito, tem muitas informações aqui que nós vamos ver agora. Então, vamos ver aqui na íntegra, fazer a leitura do artigo 18. Olha só o que diz. O árbitro é juiz de fato e de direito. Se você fizer uma leitura rápida, você vai tomar até um susto. Você vai falar, então, eu tomo um curso de arbitragem e me torno juiz de fato e de direito? É tão fácil assim? Nananina, não. Quem pensa assim está completamente errado, não tomou curso de arbitragem, não conhece nada, sai dando carteirada por aí e nada resolve, tá? Está completamente fora. Deixa eu te fazer uma pergunta para testar o seu conhecimento, porque nós já estamos na aula de número 20. Já se passaram 20 aulas e eu tenho certeza que se você tomou todas as aulas, você vai saber responder essa pergunta. Aqui diz o seguinte: o árbitro é juiz de fato e de direito. Quando é que ele é árbitro? Ou, vamos melhorar a pergunta, aí você vai saber a resposta. Quando é que ele está funcionando como árbitro? Quando é isso? É quando ele toma o curso e recebe ali uma credencial? Não. Você sabe a resposta? Então vamos lá responder? Quando as partes elegem ele e ele, por sua vez, aceita resolver o litígio por arbitragem. Nesse momento, mas anteriormente, já foi analisado se as partes elas são capazes, se o litígio ele trata-se de um direito patrimonial disponível, e aí então as partes concordaram, o árbitro foi nomeado, ele aceitou a nomeação e aí então deu-se início ao processo arbitral. E aí nesse momento foi convencionado e surgiu então o compromisso arbitral. É nessa hora que ele está funcionando como árbitro. É neste momento. Fora disso, ele não está funcionando como árbitro. Então, nesse momento, o artigo 18 diz o seguinte: o árbitro, esse árbitro, tá? É juiz de fato e de direito. Pronto. Ele é juiz de fato e de direito. Por quê? Porque ele vai conduzir o processo de solução de litígios. E qual é o processo que ele vai usar? A arbitragem. Nesse momento, ele é o juiz da causa. As partes o elegeram para tal. A lei está dizendo aqui, ele agora é o juiz de fato e de direito. Então, de fato, ele é juiz e de direito porque ele está assegurado pelo direito. É semelhante ao juiz estatal, o juiz togado. É semelhante. Nós vamos ver aqui algumas diferenças cruciais para determinadas situações. Mas, continuando a leitura do artigo 18,
e já entendi dessa parte, quando é que é árbitro, e agora entendi dessa outra parte também, que nesse momento ele é juiz e ponto final, olha só, a sentença que proferir não fica sujeita a recurso. Peraí, nós estamos falando de sentença, mas na justiça comum, quem dá sentença é o juiz. Não tem outro para dar sentença, na verdade? Mas é o que nós estamos acabando de ver. O árbitro, ele é o juiz, de fato e de direito, quando ele está funcionando como árbitro. Nesse momento, ele é juiz. Então, ora, se ele é juiz, está conduzindo o processo, não precisa se levar para um outro juiz. É ele quem vai proferir a sentença. Então é isso mesmo que você está vendo. Ele vai proferir a sentença. O futuro árbitro, você é quem vai proferir a sentença, ou você que já exerce a função. A sentença cabe a você proferir, decidir o conflito, decidir a questão. Lógico que quando a gente fala em decisão, a gente não está falando de uma decisão, né, autoritária ali do árbitro, onde é ele quem tem que decidir, ele não vai escutar nem A, nem B, nem C. Não. E aí a gente já começa a ver as diferenças entre o árbitro e o juiz estatal. O juiz estatal declara a derrota de um e a vitória de outro, baseado nas leis, onde ele aplicou a regra sobre aquele direito, e aí então teve uma condenação, e um saiu vitorioso, outro saiu derrotado. Na arbitragem, não. O árbitro, ele decide em último caso. O último caso, ele vai tomar uma decisão. Por quê? Porque primeiro ele vai tentar a conciliação, a mediação, o acordo entre as partes. Não havendo acordo, aí ele tem que decidir. Mas aqui eu quero chamar a atenção de você. O bom árbitro sempre vai conseguir acordo entre as partes. Por quê? Porque é a melhor saída. Na arbitragem, você não tem o derrotado e o vencedor. Você tem um ganha-ganha. A parte A ganhou, a parte B também ganhou. As duas entraram em um acordo. As duas chegaram em uma reflexão que, se levar ao litígio mais adiante, ficar brigando por tudo, e o outro ficar brigando por tudo também, não vai levar a nada. Tem que acabar esse sofrimento. Tem que acabar essa briga. E o árbitro é quem vai conduzir o procedimento, e é ele quem vai usar da sua expertise, né? Do seu conhecimento de conciliação, de mediação, e ele então vai aproximar as partes, vai trazer elas à reflexão, e aí então as partes, poxa, é verdade, vamos acabar com esse procedimento. Eu não vou exigir tudo, não. Eu vou ceder um pouquinho. A outra parte também cede um pouquinho. E aí então nós temos o acordo. Mediante esse acordo, o árbitro então vai proferir a sentença. Aí ele vai juntar todos os... Depois nós vamos ver nas outras aulas como que funciona esse processo. Pode ficar tranquilo que tudo isso que eu estou falando agora, vamos ampliar, tá? Nas próximas aulas. E aí então, mediante esse acordo, ele vai proferir a sentença. Não teve acordo, porque pode também o árbitro ser muito, digamos assim, dedicado, e por conta disso ele é um bom árbitro, mas suponhamos que não teve acordo, aí em si o árbitro ele vai aplicar a sentença, a decisão é dele. Mas o que eu quero dizer é que a essência não é essa. A essência da arbitragem é você fazer com que as partes cheguem num acordo. É isso que nós estamos vendo. O artigo 18 diz: o árbitro é juiz de fato e de direito. E aí a gente já entendeu essa parte. E a sentença que proferir, então nós estamos falando de sentença. Agora vamos ver uma outra questão que envolve a sentença e que o artigo 18 traz e deixa muito claro isso. Olha só.
Então a sentença que ele proferir, agora ele já proferiu, tá bom? Ele já proferiu a sentença. O que acontece? Não fica sujeita a recurso ou homologação pelo poder judiciário. Porque tem sempre aquela pessoa que vai falar, poxa, o árbitro, ele emitiu a sentença, mas e agora? Tem que registrar em tal órgão, tem que dar entrada em qual poder judiciário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o artigo 18 está falando exatamente isso. Ei, árbitro, você é o juiz. Você que vai proferir a sentença. Essa sentença, árbitro, é o artigo 18 está falando, viu? Não sou eu, não. Essa sentença, senhor juiz, árbitro, não fica sujeita a recurso, que é uma das coisas que daqui a pouco eu vou explicar. Mas eu quero já pular para essa daqui. Ou homologação, não precisa ser homologado. Ou seja, não precisa ir no juiz togado, não precisa dar entrada nisso, dar entrada naquilo. Não. Você decidiu a questão. A sentença foi proferida. Ela é condenatória. Ela é título executivo. Depois nós vamos estudar sobre isso também nas próximas aulas. Então, não precisa de mais nada. Está dado, acabou o litígio, fim do litígio. Não tem mais o que fazer. E aí, então, não precisa ser homologado, já respondendo essas perguntas que sempre vêm. O órgão tal, tem que dar, tem que estar. Aí tem alguns que falam bem assim, não, mas o árbitro tem que estar afiliado. E aí enche o peito. Não sei o que alguém inventou. Para com isso. Para com isso. Não precisa nada. Você precisa seguir a lei. E a lei está dizendo aqui, árbitro, se você está funcionando como árbitro, você é juiz de fato e de direito, você vai emitir uma sentença. Quando você proferir a sentença, ela não precisa ser homologada e ela também não cabe recurso. É uma outra questão. Para você ver que dentro desse artigozinho aqui, a gente tem muitas coisas que estamos abordando. Então ela não cabe nem recurso. Ou seja, ela é condenatória. Você emitiu a sentença, suponhamos que as partes até concordaram. Mas depois ali uma das partes falaram bem assim, olha, não é bem assim não, eu vou recorrer ao judiciário, vou dar entrada na justiça. Pode, sim ou não? Não pode. Por quê? Porque ela não está sujeita a recurso. Acabou o litígio. Acabou o problema. A arbitragem é isso. Ela soluciona o problema. Você quer solucionar o problema? Procura a arbitragem que soluciona. A lei dá o fim ao problema, diferentemente da justiça comum, não é verdade? Porque aí cabe recurso, pode atrasar o dia de audiências, pode demorar 1 ano, 2 anos, depois cabe outro recurso, depois pode ter uma sentença do juiz, mas depois pode ter recurso, e aí vai. E na arbitragem, proferiu a sentença? Acabou. Não está sujeito a recurso. Acabou o problema, está solucionado. Então, por isso, hoje, a arbitragem é um meio de solução de litígios muito eficaz. Você quer solucionar o litígio, procura a arbitragem. As pessoas estão perdendo esse meio alternativo de solução de litígios. Porque se quer se livrar do litígio, procura a arbitragem. Olha aí, árbitro. Procura você, procura a sua câmara arbitral, né? Então, tudo isso que nós estamos falando aqui está dentro do artigo 18, tá? E aí, aqui a gente vai só falando mais um pouquinho. O árbitro possui apenas poder de dizer de quem é o direito. Então, ele proferiu a sentença, ele falou o direito é desse. Mas lembrando que, quando a gente fala assim, lembrando que, na maioria dos casos, dentro da arbitragem, é solução por acordo. Então, o direito acaba sendo dos dois, dividido, né? Ele se torna aí um direito amigável, né? Porque
Tem muitos casos que as partes até voltam a se falar de pessoas conhecidas ou até mesmo de familiares que não se falavam por causa do litígio e depois de uma solução voltam a se falar, voltam a amizade ou voltam o relacionamento, enfim. Então, a arbitragem ela possui o poder de dizer de quem é o direito. Não possui, aqui a gente vê agora uma diferença entre o juiz estatal e o árbitro. E aí a gente entra em uma outra demanda aqui, olha só. Não possui o poder de forçar o cumprimento da decisão, tutela executiva. Aí nós estamos falando disso. De forma direta, ou coerção direta, né? Esta é monopólio do Estado. E por esse motivo, deve ser pleiteada perante o juiz estatal. Mas aí, Geovannes, você não acabou de falar que proferiu a sentença, acabou o litígio? Verdade, é verdade. Mas não é disso que nós estamos falando. Não é disso que é a nossa reflexão agora. Qual é a reflexão agora? Acabou o litígio. De fato, acabou. Não tem mais recurso, tá? O artigo 18 está deixando bem claro isso. Mas suponhamos que uma das partes vai dizer assim, olha, eu não vou cumprir a sentença, desistir. Na hora eu até entrei no acordo, tal, ou o árbitro que decidiu. E aí uma das partes fala assim, desistir, não vou cumprir. O que acontece nesse caso? O árbitro ou a parte interessada pode acionar a justiça para quê? Para entrar com o processo? Não. Por quê? Porque já teve sentença. Já acabou o litígio. Para quê? Para fazer o que o árbitro não pode fazer, que é forçar a execução da sentença. O árbitro não tem poder coercitivo, tá? Então ele não pode forçar a parte pagar. Ele não pode. Ele não tem esse poder. Agora o juiz de direito tem. E como nós já vimos, a sentença já foi proferida, então ela é condenatória, ela é título de execução. O juiz togado que tem o poder coercitivo, porque o árbitro não tem, aí então vai executar a sentença. Que sentença? A sentença que foi proferida pelo árbitro. Ele não vai dar outra sentença, ele só vai executar, porque só ele tem o poder de execução, o poder coercitivo. O árbitro não tem. E aí é exatamente isso que acontece. Mas aqui a gente só está dando uma pincelada. Nas próximas aulas a gente vai estudar mais a fundo, tem aulas específicas sobre sentença, porque a lei trata desse tema especificamente, tá bom? Então vamos voltar aqui. Olha só, para finalizar, o primeiro requisito para o cumprimento de sentença é a existência de um título executivo judicial. E a sentença do árbitro, ela é um título executivo, tá? O juiz pode instaurar a execução de sentença que impõe prestação de fazer, não fazer ou da coisa distinta de dinheiro que estão ali descritas nos dispositivos, no artigo, né? 536 e 538 do CPC, tá bom? Então, essa aula fica por aqui e esse é o famosíssimo artigo 18. Vamos então continuar estudando? Vamos à nossa próxima aula.